Continuar a leitura da aula de Srila Acharya Maharaj, que estávamos fazendo ontem à noite, no programa da noite. Então, Srila Acharya Maharaj, ele estava falando sobre o seguinte: quando a alma esquece de Deus, o que acontece? Nós esquecemos, mas não somente esquecer de Deus. Alguns lembram de Deus, mas da forma errada. Então, quando a alma esquece que é uma serva eterna de Deus, é isso que Srila Acharya Maharaj estava falando. Então, aqui nós temos esse verso que diz o seguinte: esquecendo-se de Krishna, a alma voltou-se para o mundo ilusório, externo, nos tempos primitivos. Como resultado, a ilusão Maya, ela dá à tal alma várias misérias materiais. Então, ontem à noite nós falamos sobre isso, as 3 misérias materiais. Isso está escrito no Sri Chaitanya Charitamrita 22.117. Então, ontem à noite nós explicamos as misérias materiais. Não vamos falar novamente agora. Quem quiser, está gravada a aula sobre as misérias materiais também no finalzinho da aula. Então, quando a alma esquece que é uma serva eterna de Deus, quando ela se esquece de Krishna, ela cai no mundo ilusório, que é Maya, desde tempos primitivos, e isso vai trazer para ela as misérias materiais. Então, é isso que acontece com a pessoa que esquece que é uma serva eterna de Deus. A pessoa que eu digo alma. Por que nós estamos sofrendo tanto nesse mundo material? Por que nós estamos queimando na agonia das 3 misérias materiais? A de Bhautiki, a de Daiviki e a de Aitmiki. Aí tem um outro verso aqui que diz assim: as misérias causadas pela natureza de alguém, porque nós esquecemos do Senhor Supremo. Então, as misérias materiais, elas são causadas por quê? Por que tem as misérias materiais? Alguns têm mais, outros menos. Alguns têm um tipo, outros têm outro tipo. E alguns têm os 3 tipos. Mas todo mundo tem um tipo de miséria material. Porque estamos aqui no mundo material. É a lei do karma, ação e reação. Nós só estamos aqui no mundo material porque nós produzimos karma, ou bom ou ruim. E aí temos que cumpri-lo no mundo material. E aí entram as misérias materiais. Todo mundo está sujeito a uma das 3 ou às 3. Então, por que isso acontece? Por que nós temos as 3 misérias materiais aqui no mundo material? Porque nos esquecemos do Senhor. Nós esquecemos que somos um servo eterno do Senhor. Existem muitas escrituras. Tem muita literatura nas escrituras para nos ajudar. Nós temos não só a literatura, as escrituras, nós temos os gurus genuínos. Nós temos eles que estão aqui ao nosso lado, escreveram, falaram, está gravado, está transcrito as aulas deles, livros. Nós não temos somente escrituras, Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, enfim, Chaitanya Bhagavata, não temos somente isso. Nós temos as aulas dos gurus, que são escrituras também. Todos os livros da missão são escrituras também.
Nós temos tudo isso para nos ajudar, mas nós temos que querer nos ajudar. É importante nós querermos nos ajudar. E aí, Srila Maharaj continua. Em particular, o Śrīmad Bhagavatam é uma escritura muito bonita. Vou falar sobre isso hoje, ele diz. Então, o Bhagavatam, ele tem que ser ouvido por um devoto, de outro devoto, mas um devoto puro. Nós temos que ouvir o Bhagavatam de alguém que é um Vaishnava, que é um devoto puro. Não é para ler o Bhagavatam, nem para escutar de qualquer um. O Bhagavatam é uma escritura que tem tudo lá sim, mas tem que ter a explicação de um devoto apropriado. Sarvabhauma Bhattacharya era o pujari principal do templo do Senhor Jagannatha. E ele leu o Śrīmad Bhagavatam para Mahaprabhu e foi explicar para Mahaprabhu. E ele falou, durante alguns dias ele leu, explicou, e Mahaprabhu não fez uma pergunta para ele. E ele achou aquilo estranho, e ele falou para Mahaprabhu, por que você não me perguntou nada? Durante todos esses dias eu li, falei, expliquei, você não perguntou nada. Você entendeu tudo ou você não entendeu nada? E Mahaprabhu falou para Sarvabhauma Bhattacharya, o que você leu eu entendi tudo, mas o que você explicou eu não entendi nada. E aí Sarvabhauma falou, mas como assim? Ele falou, o que você explicou está errado. Você explicou uma interpretação errada. E aí Sarvabhauma questionou ele e Mahaprabhu explicou um verso. Sarvabhauma tinha explicado de 9 formas, Mahaprabhu explicou com 18 formas e depois explicou mais ainda. E aí Sarvabhauma realmente viu e se rendeu a ele. Então não é qualquer um que pode ler o Bhagavatam para o outro. Agora, nós mesmos lermos não é aconselhável. Os gurus da nossa missão não aconselham. Outras missões, o problema é de cada um. Se outra missão manda você ler, o problema é deles. E o problema é seu se você seguir a orientação de outro guru. Você, eu e todos nós temos que seguir a orientação do nosso guru. O nosso Gurudeva. Não de outro guru. Você não deve nem ouvir outro guru falar, se não for da nossa missão. Não deve nem ouvir. Então vamos ler. Vamos continuar a leitura? Vamos para a outra aula? Só um minutinho aqui que está abrindo a aula. O título da aula é Amor Desperdiçado. Vamos ver o que Srila Maharaj fala sobre amor desperdiçado. Então, essa é uma aula, é a continuidade da aula anterior, é uma aula do dia 28 de janeiro de 2020. Ela foi dada em Bengali, transcrita e traduzida para o inglês, e agora vamos ler em português. Então, Srila Maharaj, ele continua falando aqui, ele falou um verso agora que diz o seguinte, que tipo de mundo é este? É apenas um truque, um show. Esse mundo material é um show ilusório. É como você vai num show de um mágico, ele faz lá um ilusionismo, ele faz uma mágica, e você acredita naquilo. Você acredita, de repente, que nasceu uma pomba, apareceu uma pomba da cartola. Mas isso é um truque, é um show. É ilusionismo.
E nós estamos nesse mundo do ilusionismo. Maia ilude nós todos. Maia é a maior ilusionista que existe. Não há ninguém que iluda tanto todo mundo como Maia. Ninguém é tão poderoso quanto Maia para iludir. Que tipo de mundo é este? É apenas um truque, um show. Enquanto eu carinhosamente o tomo como o meu, os dias passam em vão. Enquanto nós acharmos que o mundo é nosso, que tudo é para nós, tudo é para nós, e a maioria das pessoas tem isso. Os dias passam em vão. Um dia após o outro é inútil. Vai passando em vão, dia após vida. Por quê? Porque nós achamos que é tudo para nós. Isso daqui foi um verso de Srila Bhaktivinoda Thakura, ele que escreveu isso. Isso está no Sri Kalyan Kapataru. É um verso dessa escritura de Srila Bhaktivinoda Thakura. Nós temos tanto carinho por este mundo material, por nossa família material, mas os dias estão passando em vão. Nós amamos muito nossos filhos, nossas filhas, netos e netas, mulher, marido, pai, mãe. Nós nos tornamos como os nossos. Nós achamos que eles são nossos. Mas você terá que deixar todos e ir embora deste mundo. Algum dia todo mundo vai partir. Então nós amamos tanto a família, os animais de estimação, filhos, pais, mães, mulher, marido. Mas tudo isso vai embora algum dia quando nós partirmos, ou quando eles partirem. Porque isso é temporário. Essa família é ilusória. A nossa família real é a família de Krishna. Porque quantas famílias você já teve? Em vários corpos que nós já habitamos, quantas famílias nós já tivemos? A alma é eterna. A família da alma é a família de Deus. A família da alma não é a família do corpo que ela está naquele momento. Não é a família real. A família verdadeira é a família de Krishna. Mas nós estamos iludidos com isso. Nós dedicamos toda a nossa energia para a família material. Isso é uma ilusão. É uma doença da alma. Ontem falamos das 5 doenças da alma. A primeira delas é a ignorância. Depois, outra doença é você amar o ser errado. Você amar, focar no amor em algo temporário. É o que está falando agora. É uma doença isso. Você se dedicar somente à família. Você amar somente a família. Isso é uma doença da alma. Você não aceitar o que vai te tirar de desfrute material. Isso é outra doença da alma. Você não aceitar o favorável e não rejeitar o desfavorável. É outra doença da alma. Você não conseguir deixar o desfavorável. É uma doença da alma. Então, a alma tem várias doenças sim. E tudo isso cada vez aumenta mais a doença quando você está nesse mundo ilusório e servindo o mundo ilusório. Quando você serve Maya, a ilusão, mais e mais a alma fica doente. Se você quer uma cura para você, alma, é diminuir a ilusão, diminuir o serviço ao que é temporário. Isso é uma das formas de você se curar da doença da alma. E através do que você faz isso? Bhakti Yoga, a devoção a Deus, serviço a Deus. A única forma de você se curar da doença da alma, que você é a alma, é Bhakti Yoga. Não há nenhuma outra yoga, não há nenhuma outra atividade mundana, nem o seu dharma social
Nada vai curar a doença da sua alma. Somente Bhakti Yoga, somente o serviço exclusivo e incondicional a Deus, através do Guru. E aí Srila Maharaj continua falando, mas você terá que deixar todos ir embora desse mundo. Todo esse amor que você tem de forma errada, você vai deixar ir embora. Porque você está desperdiçando o seu tempo, o seu amor? Porque você ama algo que vai acabar? Porque você dá tanto amor para algo que não vai existir mais daqui a pouco? Não vai existir mais. Quando você morrer, o corpo morrer, ou aquele que você ama tanto morrer, acabou. Você desperdiçou tanto amor, mas e aí? Agora, quando você vai no caminho do amor a Deus, isso é eterno. Vida após vida, você vai ter amor a Deus. Vida após vida e vida após vida, e cada vez mais. Se a prática estiver correta, o amor a Deus aumenta. Cada vez mais, o processo da devoção a Deus, ele é progressivo. Mesmo a alma que está no mundo transcendental, ela tem evolução espiritual lá. Não é somente aqui no mundo material que nós temos evolução espiritual. Lá também existe evolução espiritual. A alma nunca deixa de evoluir espiritualmente se ela servir Deus. Ela nunca para esse serviço. Nunca para de aumentar o amor por Deus. Até chegar no amor mais profundo que existe. Até chegar no amor mais profundo que existe. Não há limites. Vaikunta quer dizer ilimitado. O amor a Deus é ilimitado. Não vai ter um limite e falar, eu atingi o máximo de amor por Deus. Isso não existe. É ilimitado o amor por Deus. Agora, o amor que nós temos por algo material é limitado e é temporário e vai acabar. Quando você abandonar o seu corpo, tudo acabou. Todo aquele amor que você tinha acabou. Porque esse amor é da mente, não é da alma. O amor do corpo é da mente. O amor por outro é amor pela mente, não da alma. A alma só ama a Deus se você servir corretamente. A alma não ama algo temporário. Isso é ilusão. Isso é uma das doenças da alma. A alma que está curada, que não tem doença, ela não ama nada temporário, somente a Deus, somente o que é eterno. Então vamos ler outro verso aqui, que Srila Maharaj falou. Quando você estiver livre do apego material e estabelecer um relacionamento com o Senhor Supremo, verá que tudo ao seu redor é o próprio Senhor Supremo, Madhava. Isso é escrito no Vaishnavake de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Prabhupada escreveu isso, Bhaktisiddhanta. Quando você estiver livre do apego material e estabelecer um relacionamento com o Senhor Supremo, verá que tudo ao seu redor é o próprio Senhor Supremo, Senhor Madhava. Mas tem que estar livre do apego material e estar com amor a Deus. Um relacionamento com Deus. Um relacionamento real com o Senhor Supremo. Continuando aqui a leitura, Srila Maharaj continua falando. Lembre-se disso. Você não deve ter nenhum apego material. Todo apego deve ser somente ao serviço do Senhor Supremo. No entanto, nós estamos fazendo exatamente o oposto. O nosso apego, nos apegamos a todos esses grandes edifícios, salas grandes, assim por diante. Então nós temos apego a tudo que é material, mas o apego real tem que ser a Deus.
nós estamos fazendo o oposto do que Deus falou. Nós não devemos ter nenhum apego material. Todo apego deve ser somente ao serviço do Senhor Supremo. E nós fazemos o oposto, como o Silat Maharaj falou. Quem tem apego ao serviço do Senhor Supremo? Se nós tivéssemos apego ao serviço de Deus, nós só honraríamos praçada, nós não comeríamos boga. Porque honrar praçada é serviço devocional. Se nós tivéssemos apego ao serviço do Senhor Supremo, nós viríamos todo dia ao templo para servir Deus. Mas nós temos o oposto. Nós temos apego a quê? Assistir TV. Nós temos apego a ver um filme. Nós temos apego a fazer fofoca. Nós temos apego a falar de política. Nós temos apego a falar dos outros, falar mal dos outros. Esses são os nossos apegos. É o oposto do apego do serviço a Deus. E isso traz mais doença para a alma. Quanto mais você vive nesse mundo dessa forma, mais doença, a alma vai ficar mais doente, mais e mais e mais doente. Cada vez mais doente. Então, aquele que vive 80, 100 anos sem servir Deus da forma correta, ele só se prejudicou. Ele viveu em vão 80, 100 anos, viveu em vão, e não só isso, ele acumulou mais karma, ele acumulou mais doença para a alma. Então, Silat Maharaj falou, se for para viver assim, é melhor ir logo embora. Se for para viver 80, 100 anos, ou quanto for, sem servir Deus, é melhor ir embora logo desse corpo. Mas, se você serve Deus, claro, é melhor você ficar mais e mais e mais nesse corpo. Porque aí a chance de pegar um corpo humano na próxima vida, e pegar um corpo já próprio para servir Deus, é muito maior. Então, essa é a realidade. Ela é meia dura, essa realidade, mas é verdade. Isso é uma visão Gaudiya Vaishnava. Viver em vão não é nada apropriado. Aquele que vive sem servir Deus, apegado ao mundo material, ele só está se prejudicando. Nós nos apegamos a coisas erradas, enquanto eu carinhosamente apego como minha. Os dias passam em vão. Dias e noites estão passando. Você está dizendo que a sua idade está aumentando, mas não é assim. A sua idade está apenas diminuindo a cada dia, a cada segundo. Às vezes, também, eu penso que era agora. 2000, faz pouco tempo, era agora. Mas, enquanto falava, e falava, e falava, vejo que, de repente, já é 2022. Já é 2021. Não consigo nem entender como esses 20 anos se passaram. Isso aqui acontece com todo mundo. Quando você pega, às vezes, e não encontra alguém há muito tempo, quantos anos fazem que a gente não se vê? Fazem 20 anos, fazem 10 anos, o tempo voa. Quando você está pegado a algo que é inútil, algo temporário, o tempo passou em vão, o tempo passa muito rápido, o tempo voa. Se você é novo ainda, você tem 20, 30 anos, daqui a pouco você não percebe que você está com 30, 40, 50, 60. E se você não serviu Deus, o tempo passou em vão. É isso que Silat Maharaj está tentando falar para nós. Não perca tempo. Não perca tempo com o que é temporário.
nossos dias estão passando em vão. Quando você fala, quantos anos você tem? A pessoa fala, tantos anos. Mas ninguém pergunta, né? Porque a gente não sabe também quantos anos falta para você abandonar esse corpo. Então, por isso Srilacharya Maharaj falou, quando você, cada dia que passa, não é um dia a mais, é um dia a menos. Porque nós temos um prazo de validade. Já está marcado o dia ou a hora que nós vamos abandonar o corpo, está tudo marcado. Então, cada dia que passa, cada hora que passa, é uma hora a menos. Quando você deixa de fazer um serviço devocional naquele dia não volta. Aquele dia não volta mais. Você perdeu a oportunidade e perdeu. Não tem mais como voltar atrás. Então, não podemos perder tempo. Se você não veio no templo ontem, se você não cantou congregacionalmente, você perdeu. Você pode vir hoje, mas ontem não volta mais. Então, nós temos que compreender isso e cada vez mais nos dedicarmos ao que é real. O que é real? Real é você servir Deus. Isso não é ilusório. Ilusório é você desfrutar dos sentidos. Ilusório é você amar a sua família material. Ilusório é você se apegar a tudo isso material. Isso é ilusório. Agora, servir Deus, o apego ao serviço a Deus, isso não é ilusório, isso é real. A única coisa real que nós podemos ter é o apego ao serviço de Deus, é o serviço de Deus. Não adianta somente nós escutarmos isso. Nós temos que pôr em prática. Somente escutar é bom? Sim, escutar é bom. Você sabe que essa vida é ilusória. Nós estamos vivendo uma vida ilusória. Mas você tem que pôr em prática o que você escutou de um guru genuíno, de um devoto puro de Deus. Senão, os dias passam em vão. Mesmo quando você mora com a sua família, você ainda pode praticar a vida espiritual. Srilacharya Maharaj não está falando para ninguém abandonar a família. Ele nunca falou isso. Somente para alguns, especificamente. Mas ele não está mandando você abandonar a sua família. Ele está mandando você praticar. Mesmo casado, mesmo estando na família, vivendo com a mulher, com o filho, com o marido, ele está mandando você praticar. Mesmo quando você mora com a família, você você ainda pode praticar a vida espiritual. Você pode servir ao Senhor Supremo, mesmo morando com a sua família. Você pode ver alguns devotos sentados na minha frente. Todos eles vivem em família. Mas a diferença é que eles vivem na família do Senhor Supremo. Eles vivem na família de Gurudeva. Gurudeva também é um membro da família do Senhor Supremo. E ele vem nos chamar a todos para virmos para aquela família. Então, Gurudeva, ele é da família de Deus, ele está nos chamando para nós entrarmos na família de Deus. Nós recebemos a iniciação, mas se você não fizer a prática, se você não seguir o Guru, você não está na família de Deus. É o primeiro passo, sim, a iniciação, mas você tem que praticar. Senão essa semente da família de Deus, essa semente da devoção, ela morre. Se você não praticar diariamente, ela morre. Então, Gurudeva está nos chamando todo dia para entrar na família de Deus, para fazer parte da família dele. Gurudeva é da família de Deus, é a nossa família. A nossa família real é a família de Deus, a família de Gurudeva. Você tem mudado de tantos corpos, vida após vida. Você já ouviu falar sobre o cruzamento que você passa
por 8.400.000 espécies de vida. Não podemos nem imaginar quantas vezes nós nascemos como humanos, tendo vagado por 8.400.000 espécies. Finalmente, nós conseguimos esse nascimento humano. Quantas famílias nós tivemos ao longo de todas essas espécies? Nós nascemos na família dos porcos, família dos cães, dos gatos, família dos macacos, a família dos camarões, a família de qualquer espécie. Família das vacas, família dos búfalos, família das baratas, das cabras, assim por diante. Se você der um pouco de panir bem cozido a um porco, ele não vai ficar feliz. O que é isso? Disse Lacharya Maharaj. É horrível, não é nem comestível. Ele vai ficar feliz comendo fezes. Isso é o nível de consciência de um porco. E nós vamos querer ter novamente a consciência de um porco? Você quer ter o corpo de um porco novamente? Ficar na sujeira? Comer fezes? É isso que nós queremos? Se nós não servirmos Deus, podemos voltar como um porco, sim. Podemos voltar como um cavalo, como um cachorro, como um gato, como qualquer coisa. É isso que você está querendo da sua vida? Se você ficar desfrutando, fazendo karma bom e ruim nessa vida, você pode vir, sim, como um animal. Você pode vir, sim, como qualquer coisa. É isso que você quer da sua vida? Como isso é possível? Como isso é bom? Isso é o que pensa um porco quando ele come fezes. Nós passamos por tantas vidas comendo tudo isso. Até mesmo o senhor Indra, o rei do céu, ele teve que nascer como um porco uma vez. É dito no Srimad Bhagavatam e no Srimad Bhagavad Gita também que se você fizer coisas boas, punya, piedade, você irá para o céu material. Mas mesmo que você venha para o céu, você vá para o céu material, você terá que voltar para a terra. Aqueles que fazem o bem vão para o céu material. E assim como temos um primeiro ministro e outros ministros neste país, também existem alguns ministros no céu. Por exemplo, Lakshmi Devi é o ministro da alimentação. Sarasvati Devi é o ministro da educação. O propósito é o puja de Sarasvati amanhã. A propósito é o puja. Então, seria a adoração Sarasvati no dia seguinte do dia que Srivacharya Maharaj está dando essa aula. Não chamamos este dia de Sarasvati Puja. Nós, do Gaudiya Mata, dizemos que é Panchami Titi, que é o dia do aparecimento Arvibhavi de Shri Vishnupriya Devi. Quem é Vishnupriya Devi? A esposa de Mahaprabhu. As pessoas dizem, grande deusa Sarasvati, conhecimento personificado,
possuindo grandes olhos de lótus, eu ofereço reverências a você. Por favor, dê-me conhecimento. É isso que as pessoas pedem para os semideuses. As pessoas pedem para os semideuses algo material. Pedem para Sarasvati conhecimento. Então, no Puja de Sarasvati, todos falam isso. Grandes olhos de lótus, Sarasvati, me dê o conhecimento. Fazem o puja para ela, querendo algo material. Isso é o que a maioria faz. Mas nós, da Gaudiya Mati, no mesmo dia, nós glorificamos Vishnupriya Devi, a esposa de Mahaprabhu. A nossa linha não é adorar semideuses, a nossa linha não é fazer puja para semideuses, a nossa linha não é pedir nada para semideuses. A nossa linha é adorar Krishna, adorar Gauranitai, adorar Govardhana Shila, Sri Giriraj. Essa é a nossa linha. É um conceito diferente do que a maioria tem. Nós temos que parar com essa ilusão de pedir as coisas para Deus. Temos que parar com isso. Isso não é a forma mais elevada de serviço a Deus. Servir Deus é deixá-lo feliz. Servir Deus não é pedir para Ele nos deixar feliz. Veja só a diferença. Servir Deus é deixar Ele feliz. Não fazer com que Ele nos deixe feliz. Pedir para Ele nos deixar feliz. Ele não é nosso empregado. Ele não é nosso servo. Nós temos que ser o servo dele. Isso é a compreensão correta das Escrituras. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário aqui. Por enquanto não. Não temos perguntas, não temos comentários. Então, estamos no mês de Kartik, né? Nós agora estamos no mês de Kartik. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. Depois eu leio. Nós estamos no mês de Kartik e é um mês próprio para nós cantarmos mais canções. É o mês que Krishna mais aceita nosso serviço devocional. Então, nós vamos cantar agora Sri Radhika Stava, uma canção de Srila Rupa Goswami, glorificando Shrimati Radharani. É uma canção curtinha, é fácil de cantar, são poucas palavras, e tentem cantar junto. É importante, Mahaprabhu vem nos dar o canto congregacional dos santos nomes. Então, cantem junto essa canção, não é difícil de nós cantarmos ela. Sri Radhika Stava. Radhe Jayo Jayo Madhava Doite, 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 Gokula Taruni Mandala Mahite, Gokula Taruni Mandala Mahite, Radhe Jayo Jayo Madhava Doite, Radhe Jayo Jayo Madhava Doite, Damodara Roti Vardhana Veshe, Damodara Roti Vardhana Veshe, Harini Sutta Vrinda Vipineshe, Harini Sutta Vrinda Vipineshe, Radhe Jayo Jayo Madhava Doite, Radhe Jayo Jayo Madhava Doite, Vishabhanudadi Navashashileke, Vishabhanudadi Navashashileke, Lalita Shaki Gunaramita Vishake, Lalita Shaki Gunaramita Vishake, Radhe Jayo Jayo Madhava Doite, Radhe Jayo Jayo Madhava
বরিতে করুণাং করময়ী করুণা বরিতে করুণাং করময়ী করুণা বরিতে সনাকা সনাকা বনিতা চরিতে সনাকা সনাকা বনিতা চরিতে রাধে জয় জয় মাধব দইতে রাধে জয় জয় মাধব দইতে জয় রাধে 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 রাধে জয় জয় মাধব দইতে রাধে জয় জয় মাধব দইতে. Vamos cantar agora Nama Sankirtan Hari Harai, a última canção do programa. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Asabar Padarenu Pura Panchagra Asabar Padarenu Pura Panchagra Ade Charana Shevi Bhakta Saneva Ade Charana Shevi Bhakta Saneva Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bolo Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Amar Shri Guru Vaishnava Pade Majai Amar Shri Guru Vaishnava Pad Padma Puriyasha Shri Guru Vaishnava Pad Padma Puriyasha Nam Sankirtan Kohe Narottam Das Nam Sankirtan Kohe Narottam Das Nam Sankirtan Kohe Adam Das Nam Sankirtan Kohe Adam Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram
Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gaurari, Jaya Sacinandana, Gaurari, Gaura, Gaura, Gaurari, Gaura, Gaura, Gaurari, Jaya Sacinandana, Gaurari, Jaya Sacinandana, Gaurari. Dharamita Yoga Gora, Dharamita Yoga Gora, Dharamita Yoga Gora, Dharamita Yoga Gora, Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo, Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo. Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem participou conosco hoje do programa, agora da manhã. Temos conosco aqui Dayanitai Prabhu, conosco, Ishan Krishna Prabhu, Arjuna Krishna Prabhu, a Malini Devidasi e o Vrajaraja Prabhu. Se tiver mais alguém que participou conosco e não quis se identificar, não há problema, agradeço a presença de todos, Sadhu Sangha é muito importante. A nossa vida devocional não é vida devocional adequada se não tiver Sadhu Sangha, Associação de Devotos. Então, até hoje à noite, no programa da noite, às 19 horas, hoje é segunda-feira, então, 19 horas, nos encontraremos novamente aqui na live. Dando a voz para todos, um bom dia. Temos aqui conosco também hoje, eu vi agora, Ananda Prabhu. Então, um bom